Bom dia galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje a gente vai falar com vocês um pouquinho sobre ácidos nucleicos. Na verdade a gente já até começou a introduzir esse conceito em sala de aula, né? Semana passada, mas devido a acontecimentos aí do fim de semana, essa semana não tivemos aula e as nossas aulas vão acontecer agora por aqui, como vocês bem sabem, não é? Bom, quando a gente fala de ácidos nucleicos, a gente está falando de o quê? A gente está falando de um material genético hereditário, né? Responsável, então, pelas informações que a gente herda dos nossos pais, que herdaram dos pais deles, e assim por diante. E a gente fala de um material que vai controlar as atividades celulares. Seria como se fosse o cérebro da nossa célula, né? Bom, os ácidos nucleicos, primeiramente, têm essa natureza ácida na molécula devido ao grupamento fosfórico que é encontrado em sua constituição, lá dos nucleotídeos. Eles foram descobertos inicialmente no núcleo das células, né, e posteriormente a gente descobriu também que ele não é encontrado só no núcleo das células, não. Em célula procariótica também, como se o material genético está disperso aí no citoplasma, ele também pode ser encontrado, né? E em algumas organelas celulares, a gente notou que essas organelas celulares também carregam seu próprio material genético. De acordo com a hipótese endossimbiótica aí, né, de que uma célula foi englobando a outra, a hipótese mais aceita hoje, a gente nota que as mitocôndrias e os cloroplastos têm o seu próprio material genético. Esse material genético ele é constituído por nucleotídeos. Os nucleotídeos eles são formados por 3 diferentes moléculas, né? Então a gente tem um açúcar, que é a pentose, que é essa molécula central azulzinha aí. A desoxirribose é a pentose encontrada no DNA e a ribose é a pentose encontrada no RNA. Um grupamento fosfato ligado ao carbono 5 aí dessa pentose, que é esse amarelinho, e a gente tem ligado ao carbono 1 uma base nitrogenada. Essa base nitrogenada, ela varia de ácido nucleico para ácido nucleico. No DNA, as bases nitrogenadas que são encontradas são a adenina, guanina, citosina ou a timina. No RNA, diferente do DNA, a timina ela não aparece. No lugar da timina vai aparecer o quê? A uracila. Como a gente está observando aí na estrutura, né, das moléculas aí de um nucleotídeo, a gente nota que na pentose, a ribose, lá ligada ao carbono 2, tem um grupamento hidroxila, né, ligado à pentose. No DNA, a gente só tem um grupamento o quê? Hidrogênio, não tem essa hidroxila ligada. Então, basicamente, a diferença das pentoses é essa. O resto das moléculas são praticamente iguais, como a gente pode notar aqui, ó. Então, a setinha indica, né, a presença a mais de um oxigênio no RNA, que vai dar essa característica diferente à molécula. Bom, o grupo fosfato ácido fosfórico, né, ele vai se... Como que eu posso dizer? Ele vai dar um formato, né, no nosso material genético de uma escada. E do fosfato como se fosse o corrimão. Então a gente vai ter uma escada espiralada, né, perpendicular uma à outra, para dar uma conformação aí, né, no nosso DNA, como a gente pode notar. Bom, em relação à base nitrogenada, a base nitrogenada é um composto formado por carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Aí, o que vai diferenciar uma base nitrogenada da outra, né, é que a quantidade de anéis de carbono e de nitrogênio podem ser diferentes. As bases púricas ou as purinas, né, como a gente chama, tem 2 anéis de carbono, e as bases pirimídicas ou pirimidinas só vão apresentar um anel de carbono. Então o que a gente tem? Que sempre uma base púrica vai se ligar com a base o quê? Pirimídica. Como vocês estão vendo, a adenina e a guanina sempre vão ser bases o quê? Púricas. A citosina, a timina e a uracila sempre vão ser bases o quê? Pirimídicas, como vocês estão notando aí, ó, na molécula. Bom, a estrutura proposta por James Watson e Francis Crick em 53 é utilizada até hoje. Só um adendo aí, em 62 eles ganharam um prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia, né, por terem desenvolvido esse processo não, por terem
desenvolvido esse modelo de dupla hélice, né? Onde as cadeias elas são enroladas com o formato de uma escada em espiral, como eu havia falado agora, e as bases nitrogenadas estão ligadas através de pontes de o quê? Hidrogênio. Como a gente pode ver aqui no esquema, entre a adenina e a timina vão ter duas pontes de hidrogênio, e entre a citosina e a guanina vão existir três pontes de hidrogênio. Agora a gente vai descobrir o porquê dessas pontes de hidrogênio. Bom, as pontes de hidrogênio vão provocar aquela força de atração entre as bases nitrogenadas. Elas é que vão ser responsáveis por unir as cadeias antiparalelas de DNA. Então, se a gente nota, na hora de distribuir os elétrons na última camada de valência, né, para que o elétron fique estável, eles podem compartilhar elétrons com outros elementos químicos. Então, o que a gente está notando é que entre o hidrogênio e o oxigênio, entre o hidrogênio e o nitrogênio, há compartilhamento de elétrons. Por isso que as pontes de hidrogênio aí vão provocar a união dessas bases nitrogenadas. Mas quando a gente fala da timina e da adenina, olha lá, ó, os últimos elementos químicos, né, que poderiam se parear, mas não se pareiam, seriam o oxigênio e o nitrogênio. Aqui a gente não nota nenhum elétron na última camada de valência que pode ser compartilhado com outro elemento químico. Por isso que então não temos então a formação de uma terceira ponte de hidrogênio. Por isso que a ligação entre adenina e timina só vai formar duas pontes de o quê? Hidrogênio. Erwin Chargaff, né, quando ele notou essa característica da molécula de DNA em relação à formação das pontes de hidrogênio, ele notou que a quantidade de bases nitrogenadas ela tem que ser complementar, ela tem que ser igual. Então, como o DNA é formado por uma fita dupla, né, de material genético, a mesma quantidade que é encontrada em uma fita tem que ser encontrada na outra o quê? Fita complementar, da base aí nitrogenada complementar. Quer dizer então que se eu tenho 30% de adenina em uma molécula de DNA, né, eu vou ter que ter obrigatoriamente também 30% de o quê? Timina. Se eu tenho 20% de citosina, eu vou ter que ter obrigatoriamente 20% de guanina. Isso é importante por quê? Porque isso nos traz à tona que a duplicação do DNA, né, que é aquela capacidade de gerar cópia idêntica de si mesmo, tem que ser extremamente, como que eu posso falar, precisa. Se eu, ao produzir células filhas, não conseguir mandar a mesma quantidade de moléculas de DNA que existem na célula mãe, a célula filha vai apresentar alguma falha genética. E essa falha genética vai ser passada para a geração seguinte de células filhas. Então, por exemplo, quando a gente tem câncer de uma célula somática, isso está associado à alteração de bases nitrogenadas. Pode ter sido causado por uma exposição à radiação ultravioleta ou alguma outra substância química que tenha causado isso aí. Por isso que o processo de divisão celular é extremamente importante na manutenção, tá, do número de células e do crescimento do corpo do indivíduo. Então, quando a gente fala de replicação ou autoduplicação do DNA, a gente fala de etapas. Para que o nosso material genético seja duplicado, existem 4 etapas básicas que têm que ser seguidas. A primeira delas é a DNA helicase. A DNA helicase vai passar nesse sistema helicoidal e vai desespiralar ele, vai parear as pontes de hidrogênio, né, da molécula. Na segunda etapa, depois desse pareamento, o que a gente vai ter? A DNA polimerase passando, quebrando essas pontes de hidrogênio, né? E juntamente com essas pontes de hidrogênio, eles vão trazer novos filamentos de o quê? De nucleotídeos. A DNA ligase, em uma terceira fase do processo, vai passar ligando esses nucleotídeos, né, um no outro, estabelecendo então uma ligação definitiva entre essas bases nitrogenadas. E em um quarto processo, chamado de a DNA transferase, vai corrigir as ligações que foram feitas erradas, né? Ligações que não podem acontecer, senão causam alteração no nosso material genético. Como vocês estão vendo aqui, ó, na primeira etapa, a DNA helicase já passou, pareou as fitas de hidrogênio. No segundo momento, uma DNA polimerase vai passar, né,
quebrando essas pontes de hidrogênio, trazendo novos nucleotídeos. Quando isso começar a acontecer, a DNA ligase vai passar ligando esses nucleotídeos um ao outro. E para conferir se tem erro ou não, vai passar uma DNA o quê? Transferase. Caso tenha erro, ela vai corrigir o quê? O erro. Mas até o momento, a gente não prevê esse erro. Aqui é para mostrar que o paramento das fitas de DNA tem que ser invertido. Como eu tenho que ter ligação entre as bases nitrogenadas, se as fitas não forem invertidas, as bases nitrogenadas, como vocês podem ver, não vão conseguir se parear uma com a outra. Por isso que a gente fala de sentido da vida, 5 linha, 3 o quê? Linha. Então, como vocês podem ver, são os grupamentos fosfato dos nucleotídeos que vão se ligar um ao outro. A pentose vai estar no meio, dessas fitas, e a base nitrogenada vai estar no centro. A base nitrogenada é que vai promover a ligação entre as duas fitas de o quê? De DNA. Então, se alguém perguntar para vocês, igual a Mafalda fez, para o Felipe, qual é o sentido da vida? O sentido da vida é 5 linha, 3 o quê? Linha. Quer dizer que o carbono 5 linha e o carbono 3 linha são extremamente importantes, para a conformação do nosso quê? DNA. Como vocês podem ver aí, ela é helicoidal e anti o quê? Paralelo. Então, em um processo de duplicação, o que a gente nota com essa imagem aqui? Que metade do material genético da célula-mãe é conservada. Essa metade sendo conservada, evita a formação de o quê? Erros durante a divisão celular. Isso é extremamente importante, para evitar falhas genéticas. Quando a gente fala de ácido ribonucleico, ou o famoso RNA, a gente está falando de uma estrutura formada por vários nucleotídeos, que são moléculas grandes. Precisa de DNA para ser formado. Então, isso aqui é uma maneira indireta do nosso DNA controlar a produção de proteína. A ribose agora é o açúcar da pentose. A uracila vai entrar no lugar da timina. E aqui não vai possuir dupla o quê? Hélice. Aqui a fita vai ser simples, como vocês podem ver aqui do lado. Para mim produzir esse RNA, a fita de DNA tem que ser transcrita. E ao invés de uma molécula de DNA polimerase passar quebrando as pontes de hidrogênio para que ocorra a transcrição do RNA, quem vai passar agora é uma molécula chamada de RNA polimerase. Em seguida, mesmo modelo, vai seguir o pareamento dos novos nucleotídeos, depois pareado, o RNA pronto irá se soltar e vai migrar para o citoplasma. A molécula de DNA vai se recompor e vai voltar ao normal. Então, como vocês podem ver nesse esqueminha aqui, aqui a gente tem no final do processo de autoduplicação ou de replicação a produção de uma fita idêntica, a fita mãe, ou, quando a gente fala de transcrição, a produção de um RNA a partir de um lado que foi transcrito de quem? Da fita de DNA. Esse RNA aqui, é o RNA mensageiro. Esse cara aqui é que vai codificar as informações. Esse cara aqui, que vai induzir a formação da proteína. Por isso que essa estrutura é extremamente importante para o nosso organismo. Aqui está só as principais diferenças, entre as bases nitrogenadas. Então vamos só recalchutar aí com vocês. Quando a gente fala de base púrica, adenina e a guanina, lembra lá da formação dos dois anéis de carbono e nitrogênio. As bases pirimídicas só formam um anel de carbono e nitrogênio. As pentoses aqui também são diferentes. No DNA, a gente tem a desoxirribose e o RNA ribose. Bom, por que isso é importante? Se a gente analisar, por exemplo, no teste de paternidade, que está o famoso ratinho. Isso aqui acontecia demais no começo do programa, hoje nem tanto. O que a gente tem que saber? É que no teste de paternidade, o DNA do pai tem que ser compatível com o DNA de quem? Dos pais, na verdade, tem que ser compatível com o DNA da criança. Então, se a gente pega aqui o DNA do bebê como exemplo, a gente tem um monte de barrinha, pintadinha de branco e pintadinha de o quê? Pretinho.
Para que esse bebê aqui, ó, ache os seus progenitores, esse material genético aqui, ó, tem que ser compartilhado por no mínimo os dois. Então, se eu perguntar assim para vocês, qual que é o pai e a mãe biológica do bebê 81? Se a gente analisar aqui, ó, eu vou analisar essas duas fitinhas aqui complementares, ó. O pai A não pode ser, porque o pai A não tem nenhuma dessas fitinhas aqui, ó, pintadinha, igual o bebê. O pai B até pode, mas a mãe não pode, né? Aí quando a gente vai aqui, ó, pro pai C, opa, ó, tá batendo, tá batendo, tá batendo. Então quem pode ser os possíveis pais, né? O casal o quê? C. Se a gente olhar, ó, o material genético, né, dessa última fitinha aqui, para os 3 primeiros casais está branquinho. No filho está o quê? Está pretinho, está escurinho. Então é impossível deles serem o quê? Os pais biológicos. Então é através de comparação de material genético de maneira simples aqui, como a gente está mostrando para vocês, que a gente, através de um teste de paternidade, descobre quem são os possíveis progenitores, pais das crianças. No mais é isso, galera. Espero que vocês estejam fazendo os conteúdos, tá? Se preparem para a próxima videoaula. Vou tirar mais dúvidas a respeito do material, tá? Abração, fiquem com Deus.